Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Bora lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 2 do 7. Vamos lá. EWZ fechou em alta de 0,70, testando aquela LTB do diário, lateral, dia inteiro, muita volatilidade, usando a média móvel de 200 períodos como suporte, mas a LTB servindo como uma grande resistência, né? Lembrando que amanhã é feriado, né? Foi antecipado o feriado lá nos Estados Unidos, 4 de July é só no sábado, e aí eles anteciparam para ontem, para amanhã, né? No caso, dia 3, tá? Então, amanhã é feriado lá nos Estados Unidos, e é um feriado bem importante, então é completamente esperado que a liquidez amanhã vai ser daquele jeito, tá? Então fica de olho nisso daí. SPY fechou em queda de 0,13, continua dentro daquele canal no gráfico diário, foi fazer máxima hoje lá na parte alta do canal, para baixo tem médias como suporte. Não mudou nada em relação à leitura de ontem, tá? SP Futuro mesma coisa, Nasdaq aqui já deu uma pesada, 1,60 de queda, tem um topo mais baixo, está brigando aqui na média de 50, e aí nós estamos aqui no aguardo para ver quem vai romper esta lateralização, tá? Essa congestão, na verdade, né, em forma triangular. E está quase no ponto de rompimento, né? Lembrar que figura triangular, ela, para ter uma eficácia, uma confiabilidade, ela tem que ser rompida ali entre 67% e 75% da figura, né? E muito próximo do vértice, aí ela perde completamente a eficácia. E o Dow Jones, que é justamente quem a gente está olhando mais, renova topo histórico, cara, rolando uma claríssima rotação ali de tech para empresas mais tradicionais, digamos assim, né? E aqui continua muito forte. O VZO compradaço, o ABV comprado, semanal ali, esticou bonito e já está indo para o alvo de 161 de fibra lá do gráfico semanal. Então, bacana o movimento ali do Dow Jones. 2000 caiu de 0,60, está na parte alta desse canal, por baixo tem média de 20 como suporte, por enquanto nada para fazer. E o SPX à vista, mesmo esquema ali, né, não mudou nada, a média de 50 por baixo, LTB por cima. T10 deu uma acalmada nos ânimos ali, né? Não continuou o estresse em relação ao que estava ontem, mas também não desestressou, né? Fechou acima da LTB, está usando médias como suporte, para cima mira topos anteriores, tá? DXY cai 0,50, veio buscar a média de 20, na hora que saiu o payroll esse negócio tomou-lhe uma socada e bonito movimento, veio buscar a média de 20. O que, que não pode acontecer aqui? Começar a ficar de lado e montar um PC de compra aqui, né? Aí não fica legal não, tá? O VIX, mais um dia de queda e chegou a ticar abaixo dos 16, né? E vocês sabem, VIX abaixo dos 16, você compra proteção, tá? Lembra disso. VIX abaixo dos 16, você compra proteção. DBC está tentando montar um fundinho ali no gráfico diário, vamos ver se consegue, né? Um fundo duplo. O minério de ferro devolveu tudo aquilo que subiu ontem e voltou para dentro da lateralização. Chato demais. O petróleo está tentando marcar um fundo ali, tá em super tendência de baixa, né? E tem um canal muito íngreme aqui, né? No gráfico diário, ó, que é justamente guiado pela média de 9, né? Então, tá bem íngreme esse negócio, nem adianta marcar. Para cima que tem que começar vencendo essa média de 9 aí no gráfico diário. O ouro, uma bela puxada, né? 2,20 de alta. Para cima tem média de 20 como resistência. A prata, 3% de alta, segurando a parte baixa daquele canal, está quebrando a super tendência de baixo. Por cima mira média de 20 como resistência. Europa, majoritariamente em alta, destaque ficou para a Alemanha, em alta de 2,30%. Lá na Ásia, majoritariamente em queda. Lembra ontem que no vídeo de fechamento semanal eu chamei atenção para a Coreia? Rapaz, não é que os gráficos ajudam. Não é que os gráficos ajudam. Aí, ó, pivôzão de baixo no gráfico diário, confirmado. Para baixo está mirando 8.050, 7.050. E aí a gente está vendo a rotação acontecer, né? Você vê Coreia cair, você vê China, Tech cair, você vê Tóquio cair, você vê Nasdaq cair, você vê Dow Jones subir. Então você percebe claramente a rotação acontecendo. E aí o Brasilzão da massa se beneficia nessa história. Pô, como que você fala isso, Luciano? Cara, isso aqui, ó. Mundo fechou de lado hoje. Emergente caiu 1,20. Emergente menos China caiu 1,60. América Latina subiu 0,4. E EWZ subiu 0,7. Então nós tivemos uma performance muito positiva.
E isso claramente tem a ver com essa rotação que está acontecendo. Então, muito legal. E aí a gente vê como que os gráficos nos ajudam a interpretar os movimentos, né, cara? Muito, muito legal isso daqui. Austrália foi a única exceção lá por aquelas bandas, fechou de lado. E o Bitcoin? O Bitcoin, cara, resolveu dar uma acordada aqui, fundo duplo tentando, o diário tentando fazer um fundo duplo, bem no alvo de FIBO de 261, né, cara? É curioso essas coisas. Ethereum sobe 5,60%, uma bela puxada, e já querendo vencer média de 20, né? Será que vai ser um monstro fundo duplo aqui nesse Ethereum? Vamos ver. O dólar cai 0,10, fechou em 5,21. É, abriu pesado e voltou tudo, né, cara? Pra cima segue mirando média de 200 e parte alta do canal. Euro ali na média de 100, para cima mira topo anterior, tá bom? Muito bom, muito bem. Falando agora do nosso mercado, daí hoje deu uma estressada, a curva fechou em alta de 0,9, faca 29 chegou a subir mais de 1,5%, falhou aquele fundo ontem no diário, né? E para cima já veio buscar a média de 9 e está ali abaixo da média de 20. Então, cara, aqui a situação é a seguinte: se vencer essa média de 20 do diário, consequentemente média de 200 no 60, esse negócio abre caminho para ir testar aquela ITB lá em cima, e aí nós podemos ter um canal de baixa no diário. E aí, o que, que nós vamos ficar de olho aqui nesse gráfico diário do DI? A gente projeta essa LTB lá de cima um pouquinho para cá, ó, e aí a gente traz isso aqui para baixo. Isso aqui é o que, pessoal? Um canal. Então, não preciso nem ser muito incisivo aqui em falar que esse negócio, para cima da média de 20, mira LTB. Se parar na média de 20 e volta, poderemos ter um pivô de baixa alinhado na média de 20. Rapaz, isso aí vai ficar bonito se acontecer. Mas vai acontecer. Calma, meu amigo, calma. Muita hora nessa calma. Não precisa ter pressa. Né? Não precisa ter pressa. E o Ibov? O Ibov fechou em alta de 0,64. Não tá bonito, mas também não tá tão feio. Por quê? Porque chegou a trabalhar na mínima do dia, né, cara? Então, dos males, o menor. É verdade, tá? Testou novamente aquela parte alta de lateralização, novamente tomou choque. Porém, contudo, entretanto, diferente das outras vezes em que o mercado já cruza abaixo da média de 200 numa paulada só, agora não, cara. Segurou na média de 50 e média de 20 aqui nos 60 minutos, que a gente já tem uma média de 50 ascendente aqui. E no gráfico diário, média de 9, média de 20 continua segurando a onda, né? Então vamos ficar de olho aqui agora no eventual pivô de alta alinhado nessa média de 20 que começa a virar para cima. E se isso aqui acontecer, aí vai ficar bonito demais na foto. Luciano, o que você acha para amanhã sem gringo? Olha, sem gringo, amanhã seria um dia natural de queda, porque a gente tem local vendendo esses últimos dias aí. Mas, dito isso, e com toda essa configuração gráfica aqui que eu estou explicando para vocês, se amanhã o mercado conseguir fechar para cima, ou pelo menos de lado, cara, vai ficar um cenário muito legal. Muito legal. Então vamos ficar bem, bem, bem de olho nisso daí, tá? Bem, bem de olho mesmo, tá? Vamos ficar bem de olho nisso. E com mesma leitura do Ibov. Não vou me estender aqui não. IX tá saindo pivô alinhado na média de 20, rapaz. Tá bonito. E FNC, olha o pivô saindo do forno, coisa bonita. E mate. O título do vídeo de hoje é Tem muito pivô saindo do forno. Galera que gosta de análise técnica vai ter que entender, né? E mate não, cara. Bateu na média de 9 e tomou porrada. Deixou 9,3 de venda para amanhã. E mob, olha o pivô saindo do forno. Utility, olha o pivô saindo do forno. E o dólar, testou topo, falhou, né? Então para cima esse dólar precisa vencer 5,260. E para baixo tem média de 20 como suporte. Índice futuro, mesmo esquema do Ibov. De novo, pelo terceiro dia, reage na média de 20 períodos. O volume hoje foi maneiro. E agora vamos ver se vai conseguir fazer pivô, né? Tem que ir vencer os 178 0,40. Aí fica legal. Nas ações, Axia reagiu na média de 9. É o 9,4 de compra no diário? É o 9,4 de compra no diário. Mas tem que vencer média de 50 também. B3
bateu média de 20, tomou porrada, mas reagiu ao longo do dia, cara. Então vamos ver. Se esse negócio vencer a média de 3 e a média de 20, vai deixar um combo bonito aí, né? Joe de Napoli vencendo média de 20, fica maneiro. E Banco do Brasil? Esse aqui me chama atenção, hein, meu parceiro? Me chama muito atenção. Média de 20 já inclinando para cima, sendo usada como calcanhar. Isso aí pode surgir um pivô no gráfico diário que vai contaminar uma quebra de tendência de baixa no semanal, que pode virar um acionamento no mensal. Tem muita coisa legal. E é aí que pode surgir o trade eleição 2026, naquele gráfico mensal ali do Banco do Brasil. Então vamos ficar de olho neste cara, né? Vamos falar muito de Banco do Brasil daqui para frente, muito, né? E é isso. Bradesco. Bradesco sobe 0,30, falha de topo no gráfico diário. Bradesco não me anima ainda não. Sou bem franco e objetivo nisso aqui. Enquanto não vencer 18,39 e média de 200, nada para fazer. BB Seguridade reagiu na zona de demanda, que é uma zona de demanda de uma Campo Random lá no semanal. E esse negócio, assim como o DI, também tem um canalzinho de baixo que pode ser uma bandeira lá na frente. Vai ser, a gente não sabe, tem que esperar com calma e tranquilidade. E é isso. Bova 11, mesma leitura do Ibov e do índice, né? Não vou me estender aqui. Pivôzinho saindo do forno ali, tá maneiro. Vamos ficar de olho nisso, né? E para você que gosta de análise assim, né, e tudo mais, pô, deixa o like aí, cara. Isso ajuda, isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante, né? Me segue lá no Twitter também, meu Twitter em época de Copa é um pouco de gráfico e um pouco de futebol, tá? Não liga não. Mas fora a época de Copa é só gráfico. E me segue lá, arroba no Alvo Luciano. É o mesmo canal daqui no YouTube, é o mesmo que está lá no Instagram, arroba no Alvo Luciano também. E é o mesmo canal aberto lá no Telegram, no Alvo Luciano, tá? E. Pô, outro gol da Espanha, cara. Aí é brabo. Tô torcendo aqui pra Áustria se segurar e os caras vão lá e me toma 2-0. Barbaridade. Aí é brabo, né? Então me segue lá no Twitter para você que gosta de acompanhar essas análises e para você que quer vir fazer parte do grupo fechado. O grupo tem limite de membros, no momento tá com capacidade total e tem lista de espera, né? Mas é importante você estar na lista de espera, porque se você não tiver na lista de espera e surgir vaga, vão surgir 2 vagas essa semana, uma já tem dono, já tem alguém lá na lista de espera esperando. A próxima pode ser sua, mas aí você tem que estar na lista de espera, né, amigo? Se você não tiver na lista de espera, como é que eu vou fazer? Eu ainda não sei lementes, né? Ainda não. Então é isso. BPAC. BPAC sobe 1%, acionou 9,3 de compra no diário, para cima mira 56, 30, 57 e toca ali o baile. Tá? Por que esse negócio tá tão espesso? Aí, pronto. Embraer. Embraer de novo bate no 83,3 e de novo toma choque. Mas olha esse OBV diário, meu parceiro. Que é isso? Um belo dia desses, essa Embraer vai bater R$ 90 em linha reta. Ninguém vai entender nada, exceto quem assiste o vídeo de fechamento no alvo. YouTube. YouTube novamente tomou choque na média de 100, cara. Que coisa chata, né? E nos 60 minutos hoje deixou um candle feio pra caramba no começo do pregão. Voltou na média de 20. E é isso, para cima continua mirando 43, 40, 44, verdade. O volume dessa queda hoje foi muito baixo, então não é aquela coisa que você fala, nossa, que coisa ruim. Não, não é. Então continua o mesmo esquema. Petrobras chegou a dar uma trap de compra hoje, foi no primeiro objetivo e voltou forte, né? Voltou forte, finalzinho do pregão aqui ela deu uma animada, foi lá na parte alta desse canal, foi nessa média de 9, mas é outro ativo aí para o kit eleição 2026 que vale ficar de olho, cara, vale ficar de olho. Por que a 50 pau todo mundo tem interesse de comprar Petrobras, mas a 38 não, né? Então vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. E o índice, enquanto falamos aqui, renova topinho ali no intraday, né? Esse índice pode sair um pivô ali nos 60 minutos bonitão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ele dá essa esticada, volta nas médias aqui e tá fazendo um fundinho por aqui, cara. Se esse negócio resolve acelerar, o endereço é lá em cima, quiçá um pivôzão. Vamos ficar de olho nisso, né? PetroRio. PetroRio, mesmo esquema, chegou a dar aquela trap no gráfico diário, vamos ver se desenvolve, tá numa zona de demanda bem interessante do gráfico diário. Localiza tem que vencer 43,58, né? Se não vencer lá, nada para fazer. Mas também se vencer, pivôzão bonito.
Sabesp abriu testando topo, bateu média de 100, reagiu por ali e bateu o alvo no 60, né? 30 com 18. Movimento extremamente técnico de correção seria completamente esperado, tá? Então, nada de assustador nisso daí. Small Cap fechou dentro do canal, cara. Não conseguiu vencer média de 200 no gráfico de 60. De novo. E Suzano? Suzano bateu média de 9, bateu numa linha de retorno, ficar de olho nesse ativo no semanal. Pode vir uma belíssima trap de compra, cara. Belíssima trap de compra. Vale. Vale tá truncadaça. Meu Deus do céu, não consegue vencer média de 20 no diário. Que barbaridade, coisa chata, hein? E VEG segue dando uma lateralização, mas não quer perder a média de 9, hein, cara? Não quer perder a média de 9. Vamos ver o que sai daí amanhã, né? Para cima tem que vencer 47 e 20. Vamos ver os destaques do dia? Vamos lá, vamos ver os destaques do dia. Pô, Luciano, como é que eu sei, como é que eu faço para saber mais informações do grupo fechado? Aqui na descrição do vídeo tem um link. O link está desatualizado as informações, porque semana passada eu fiz uma votação lá no grupo se o pessoal queria um quarto grupo só para falar de mercado americano. E aí, então, nós temos hoje 4 grupos dentro da estrutura, né? Tem o grupo só de análise. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem um grupo só de análise. Aí, esse aqui, ó. Esse aqui é o grupo só de análise. Aí tem o grupo. Esse é o grupo 1. O grupo 2 é chat aberto. O grupo 3, ele é só de ativo brasileiro. E o grupo 4 é só de ativo norte-americano, tá? Então é isto que temos, beleza? Muito bom, muito bem. E aí para cima, vamos lá. Temos pão de açúcar subindo 4,30%. Cadê? Pão de açúcar. Para cima mira 2,49, para cima 2,86. Por baixo tem média de 9 como suporte. CSN Mineração segurou num suporte ali no gráfico diário, por enquanto não me anima. Taesa indo bonito. Média de 200 serviu como suporte, falou vou segurar a onda. E segurou. MRV, olha, tentando romper. A LTB tentando romper média de 20. O OBV já foi, hein? OBV já foi. Vivo também tentando sair um pivôzão, cara. Olha que bonito movimento, cara. Que bonito movimento. Pivô alinhado na média de 20, saindo pela média de 200. Bonito. Oh, maneiro, hein, cara. Maneiro, maneiro, maneiro. Vamos ver se isso aí aciona. Tim também tentando sair um pivô. E aí é um ombro, cabeça, ombro, né? Tem nem o que falar. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro bonitão. Bonitão. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. O GP bonito, acionou, abriu acionando a trade como foi embora. Rael 3 também pode vir um pivô de alta. Eng 11 também saindo pivô, só que aí alinhado na média de 9. E Fleury também saindo pivô alinhado na média de 29. É muito pivô, cara. É muito pivô. MBRF bateu o objetivo na média de 100, média de 200, tomou cascudo. Para baixo, mira média de 20 como suporte. Movimento bem técnico, nada de assustador por enquanto não. CVC tentou vencer média de 20, nada para fazer aí. Natura bateu média de 200, tomou choque. Por enquanto, nada para fazer também. Magazine, imparável na queda, né? Tendência de baixa infinita. Para baixo volta, mirar R$ 4. Feia. E Brava, cara, essa daí me chamou muita atenção, tá? Me chamou muita atenção porque lembra, né, quem acompanha, perdão, quem acompanha os vídeos de fechamento aqui, lembra que eu falei que lá no semanal tava dando de ordinável, que eu não ia vender, porque o stop tava caro. Pois é, o negócio caiu feito jaca podre de lá para cá. E hoje passou umas estruturas em Brava curiosa, hein, cara? Curiosa, e para baixo. Vamos ver se vai sair algum furo aí, né? Sempre tem alguma coisa. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar.
e vamos que vamos. Um abraço a todos, valeu!